realmente ser instrumento nas tuas mãos, para que as palavras que serão traduzidas à tua igreja nesta manhã realmente possam ir de encontro aos nossos anseios, às nossas necessidades. Quebrante nosso coração, liberte nossa mente cativa, para que as palavras que aqui serão proferidas possam realmente fazer frutos em nossos corações. Esteja abençoando também o nosso irmão Keiko, que estará fazendo a tradução simultânea. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. Por uma falha minha, eu fiquei sabendo de que hoje estaria pregando a mensagem deste culto somente na sexta-noite. Normalmente o pastor Edu, com uma certa antecedência de uma semana, às vezes mais ainda, ele comunica: olha, você vai pregar tal dia. E, na verdade, quando na sexta-noite eu abri o e-mail, pastor, vai pregar nesse domingo. Levei um susto, na verdade, porque eu estava tranquilo. Esse domingo, o primeiro domingo, eu não vou pregar, então eu estava totalmente tranquilo. Mas na sexta-noite, ao abrir o e-mail, constatei que era minha a tarefa de estar preparando a mensagem para hoje. É justamente nos momentos mais críticos da nossa vida que nós apelamos para o Senhor. Se eu tivesse um tempo maior, com certeza eu estaria imaginando o que pregar, estaria planejando as palavras. Mas na última hora, não tenho mais tempo para isso. Então, o único recurso foi abrir a palavra. Ó Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para nós? E Deus é misericordioso. Louvado seja o Senhor. Ele me concedeu uma passagem que eu creio que é muito conhecida por todos. Encontra-se em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, do versículo 15 a 21. É uma passagem clássica de Apocalipse, quando nós lemos lá as mensagens para as igrejas. E esse versículo é para uma igreja, a igreja chamada Laodiceia. Eu creio que, da mesma forma que o anjo do Senhor falou para a igreja de Laodiceia, estará falando para a nossa igreja nesta manhã. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e discipulo há quantos anos, sê pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Como disse, esse texto é conhecido. Muitas vezes nós ficamos imaginando de que maneira Deus vê a mim. Aos meus olhos de Deus, como é a minha forma de ser cristão? Como é que eu estou
expressando o testemunho diante da sociedade. Essa é uma indagação que muitas vezes ocorre na nossa vida de fé. O texto aqui fala: és quente ou és frio? É uma pergunta, na verdade. Será que eu estou atuando na minha vida de fé como alguém frio ou quente? Talvez a gente consiga pensar melhor nessa colocação que o texto nos faz. A água. Vamos imaginar então a água. Estou enchendo aqui esse copo com água. Infelizmente não é transparente, não dá para ver, mas tem água. A água, quem estudou física sabe, os conceitos básicos, que a água pode se comportar, pode se apresentar no estado sólido, ou no estado natural, no líquido, ou no estado gasoso, isto é, se transforma num gás que se expande. E nós sabemos que algo faz com que a água se apresente nesses três estados: sólido, líquido, gasoso. O que é? É a temperatura. Quando a temperatura se reduz, cai, ela se solidifica. Então, imagina então, alguém que seja frio. Podemos imaginar alguém que esteja no estado sólido, como a água. O que seria estado sólido, frio? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando nós pensamos no frio, aqueles que nessas últimas semanas passaram um período muito frio, devem se lembrar ainda, né? O frio é terrível. Quem está no frio procura agasalhar-se, procura de alguma forma aquecer-se. É um estado que vamos chamar de carência. Nesse estado de carência, nós podemos identificar muitas pessoas nas ruas da nossa cidade. E temos constantemente notícias dessas vidas que moram na rua, por causa do frio, perderem a vida. Então imaginem o frio fazendo com que o indivíduo sinta necessidade, sinta carência e chegue até a afetar a própria vida. Na verdade, quem se encontra nesse estado, desabrigado, frio, carente, o que essa pessoa procura? Procura uma chama, algo que possa aquecê-la, algo que possa fazer com que resista a essa temperatura onde a própria vida está em risco. Quando essa passagem diz, antes fosse frio ou quente, então nós ficamos imaginando, por que será que o texto fala, antes fosse frio? Eu creio que a imagem que nós podemos formar é exatamente essa. É alguém que está carente, alguém que está buscando, alguém que está procurando uma chama para se aquecer. E Jesus veio justamente em busca destas pessoas. Quando Jesus foi criticado pelos fariseus, porque ele estava comendo e bebendo com os publicanos, com os pecadores, Jesus respondeu: o Filho do Homem veio para buscar, para salvar os pecadores, os doentes. Os sãos não precisam de médicos. É justamente alguém que está num estado, vamos dizer, congelado, frio, é alguém que está ávido, está à procura, está com o coração aberto para receber. E Deus quer que nós sejamos ou frio ou quente. Vamos imaginar agora, então, alguém no estado, vamos dizer, alta temperatura. Tivemos agora um momento de louvor. Confesso, eu
emocionei nesses momentos. Quando nós cantamos louvando a grandeza de Deus, a soberania de Deus, em japonês, em português, eu realmente me emocionei. Senti no coração alguma coisa que mexia dentro de mim, alguma coisa que me fazia soltar a voz, de manifestar a alegria diante de Deus. É o verdadeiro louvor que nós experimentamos em nossas vidas. E isso acontece quando existe alta temperatura, quando existe um calor, né? Um calor que emana do coração da pessoa. É um calor que emana porque Cristo está presente na nossa vida. Se Cristo não estivesse presente na nossa vida, não sentiríamos jamais esta sensação. Algo que faz, né, com que nós evoluamos espiritualmente, que nós sintamos no coração alguma coisa que é emocional, sim, sem dúvida. Porém, é uma emoção consciente. Não é uma emoção de simplesmente derramar lágrimas, mas uma emoção que a gente sente de dentro do coração. Isto acontece com aqueles que estão realmente aquecidos pelo amor do Senhor. Mas vamos agora examinar aquilo que é condenado, né? Ser morno. E o texto é muito claro, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Mas és morno. E nem és quente, nem frio. Quem dera fosses frio ou quente. Vamos pensar agora nesse texto. Pois dizes, 16, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vejam, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Já experimentaram essa sensação? Alguma coisa que incomoda, que cria, vamos dizer assim, uma sensação de nojo, uma sensação de asco, né? Vontade de vomitar. É isso que a palavra diz, que o Senhor sente quando nos vê nesse estado de ser morno. O que é ser morno? Então vamos ver aqui na palavra. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e... O que é um cristão morto? Como é um cristão no estado de morto? É alguém que vive cheio de si. Eu sou abastado. Não preciso da ajuda de ninguém. Sou autossuficiente. O que é que essa atitude desagrada a Deus? É quando o homem se sente autossuficiente. Isto é, o homem se sente num estado em que dispensa Deus, não depende de Deus, não busca Deus. É aquele estado em que a pessoa está satisfeita com a sua situação, não busca melhorar, não busca estar na sua redondeza, em sua volta, pessoas com necessidades. São pessoas que realmente se fecham dentro de si. Louvam, sem dúvida, louvam. Mas é um louvor
onde a preocupação não é de expressar o sentimento que está no coração, mas é o louvor de alguém que está pensando em melodias, em letras, formas externas. Não sente no seu coração aquilo que está falando, aquilo que está cantando. Esse é o estado de morno que a palavra está nos indicando aqui. Eu acho que há uma passagem que esclarece muito bem. Vamos abrir em Lucas 18, 11, 12. Lucas 18, 11, 12. Lucas 18, 11, 12. É uma passagem que fala de Jesus, fala de dois homens que vieram ao templo e estão orando diante de Deus. Então, só nos interessa aqui dois versículos, 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ando como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa é a atitude de uma pessoa cujo estado espiritual se encontra no seu estado de morno. É alguém que está cheio de si. Deus, graças te dou, porque o Senhor tem me abençoado. Fala de que a bênção vem de Deus, porém no sentido de que eu estou abastado, eu sou rico, eu não preciso de ninguém. E o pior, aponta para aquelas pessoas que estão em volta e diz: olha, eu não sou como esses pecadores, como esses roubadores, eu cumpro as minhas obrigações, do meu dízimo, do meu jejum, e se considera diante de Deus como uma pessoa perfeita. E não se lembra de que maneira Deus está me olhando, Deus está me julgando. É possível que nós estejamos criando um masco, né? Vamos dizer assim, um sentimento de nojo da parte do Senhor. E vejam, esse estado de morno, eu creio que não seja tão difícil de se encontrar. E é um momento de nós estarmos olhando para nós mesmos, né? Como diz popularmente, olhar para o próprio umbigo, olhar para dentro de si e verificar: será que não é esse o estado em que nós nos encontramos? Oh, Deus, obrigado. O Senhor tem me abençoado, eu sou rico, sou abastado, eu não preciso de nada. Oh Deus, eu vou à igreja todos os domingos. Oh Deus, eu sou fiel no dízimo. Oh Deus, eu tenho feito tantas coisas. Mas será que realmente o nosso estado espiritual tem guardado a Deus? Se nós estamos exatamente nessa situação de alguém com seu estado de espírito morno, graças a Deus existe uma esperança. E essa esperança é que nós lemos aqui nesse texto, né? Eis que estou à porta e bato. O que nós vemos da parte de Deus é algo que nós chamamos de misericórdia. Embora ele tenha essa sensação, né, de nojo, de vontade de vomitar, existe em Deus aquilo que nós chamamos de misericórdia. Deus, ao ver o meu estado espiritual, que lhe causa nojo,
Ele tem amor. E Ele quer me transformar. Essa é a diferença. Ultimamente eu tenho passado por uma experiência de cuidar de pessoas dependentes. Eu creio que as mães, os pais, quando seus filhos eram bebês, faziam isso com tranquilidade, né? Trocar as fraldas. Mas depois que ele se torna adulto, trocar fralda não é fácil. Gera uma certa sensação, né? E ultimamente Deus tem me colocado exatamente nessa posição. O que é que faz superar alguém, né, no estado adulto, como eu me encontro agora, ter que tratar de fraldas? Há alguma coisa que faz superar toda aquela sensação? É o amor. O amor pela pessoa. Eu amo essa pessoa. Então trocar a sua fralda para mim não causa nenhuma sensação de desagrado. Mas pelo amor, pelo movimento do amor, eu faço aquilo com a maior tranquilidade. Eu não digo prazer, mas com o maior gosto. Porque eu estou fazendo bem para aquela pessoa. E é essa sensação de Deus para conosco. Quando Deus nos vê nesse estado espiritual morno, Ele com certeza sente essa vontade de vomitar calor. Mas ao mesmo tempo Ele tem amor. Ele não despreza. Ele quer nos transformar. E é esta a palavra que nós encontramos em seguida, né? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Então veja, Deus está nos proporcionando uma expressão muito comum hoje em dia, né, no comércio, um kit. Né? Um kit que Deus prepara e nos oferece. Está aqui o kit para vocês. Deixamos esse kit, o que significa? Ouro refinado pelo fogo. O que seria o ouro refinado pelo fogo? Vamos abrir Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ouro refinado pelo fogo. Fazendo uma correlação, né? O fogo que refina o ouro, o Espírito Santo que nos transforma. É isso que Deus está nos propondo. Recebam esse Espírito Santo que vai te transformar, que vai te purificar. Outro texto. Vestiduras brancas. O que seriam essas vestiduras brancas? Na verdade, Deus nos deu uma capacidade, né, de fazer correlação entre as imagens, né, entre as ideias. Vestidura branca, que cubra a nudez. A nudez está representando o nosso estado natural, cheio de pecados, cheio de imperfeições. E uma vestidura que vai cobrir tudo isso. O que seria essa vestidura branca? Vamos abrir um outro texto. Evangelho de João 17. Evangelho de João
versículos 17 a 19. João, capítulo 17, versículos 17 a 19. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Essa veste branca não é nada mais do que ser santificado. E é o Senhor que está nos orando, né? Está orando a nosso favor. Santifica-os, eu mesmo me santifico, diz Jesus, para que eles sejam santificados. Esta é a veste branca que o Senhor está nos prometendo. Que nós nos vistamos dessa vestidura branca que é a santificação da nossa vida, que vai cobrir toda a nossa impureza, que vai cobrir toda a nossa nudez e vai nos apresentar como pessoas diante de Deus, santificadas pelo sangue do Senhor Jesus. E finalmente vamos ver uma outra passagem que fala: colírio para os olhos a fim de ver. Colírio para os olhos a fim de ver. Efésios, capítulo 1. Versículos 17 a 21. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esta é a palavra de Deus, que vai nos capacitar a ver as coisas, ver a verdade, ver a mão de Deus atuando, ver a mão de Deus mostrando diante de nós o que Ele espera de nós, o que Ele quer de nós. Essa capacidade de ver, de enxergar, de sentir, fará com que nós possamos participar desse poder de Deus. Sabemos que a igreja está diante de uma decisão que nós viemos propelando já anos após anos, que é sobre a construção. Estamos ainda sem encontrar uma unidade da igreja. O que será que nos impede? Talvez seja essa incapacidade de ver algo de Deus atuando. O que nos preocupa? Essa obra é muito grandiosa, vai demandar uma fortuna, nós não temos. E ao mesmo tempo a gente diz: todo ouro e prata é do Senhor. Se nós pudermos ver realmente a vontade de Deus, né? Como o pastor Edu está sempre dizendo: ó Deus, se não é essa a tua vontade, não nos deixe caminhar. Então a questão é nós enxergarmos aonde está a vontade de Deus, aonde está o plano de Deus. E essa capacidade de ver é algo que o Senhor nos dá. E essa capacidade de ver a glória, a grandeza de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Este é o Deus poderoso em quem nós confiamos. A questão é, nós somos capazes de nos entregarmos e obedecermos à voz de Deus? É essa falta de ver. E para isso,
o Senhor nos promete colírio para os nossos sonhos. Então, temos dentro de nós todo esse kit completo para nós sairmos do estado de um espírito morto. Diante de nós, Deus nos estende toda a grandeza do seu poder. A questão é, eu aceito ou não aceito? E essa palavra que diz no final, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nesta manhã, Deus nos propõe estar conosco. Basta abrirmos a porta e aceitarmos. E com certeza nós poderemos vislumbrar não mais um estado frio, muito menos morno, mas quente, com o nosso coração transbordando de uma alegria, algo que nos faz louvar a Deus de coração